novo, né, a todos. Fico muito feliz com esse convite da Paulinha para a gente falar desse assunto. Eu não tinha pensado de fazer uma live sobre isso. Essa ideia foi da Paulinha, ela que trouxe esse tema. A gente estava combinando de fazer uma live juntas, a live de Yansan, né, que nós já fizemos, e aí a Paulinha falou, vamos fazer uma lá na Banda? Eu falei, vamos. Qual o assunto? Ela falou, apometria e Umbanda. Eu falei, uia, Tá. vamos falar desse assunto, sim. É, é um assunto extenso, né? Então, assim, hoje a gente vai trazer algumas informações, porque o curso de apometria é um curso de, no mínimo, 30 horas, né? Um curso corrido, seja um curso de nível 1, nível 2, você precisa de algumas horas para o estudo teórico e para a parte prática, né? Então, assim, é muito importante todo o estudo atrelado, né, à apometria. Mesmo para que vão praticar dentro do terreiro, a gente chama aqui de irapométrica. Então, aquele médium, no caso do terreno, ele precisa ser um apômetra também, né? Então, assim, a apometria, tá. Mas vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Você vai entrar todo esse detalhe. Primeiro, não estava até no nosso script, mas eu queria perguntar como você chegou na apometria. Como a apometria chegou na tua vida? Onde você encontrou essa técnica? Em qual momento? De qual forma? E aí, daí depois que você responder, a gente vai para as minhas perguntinhas. Legal, eu ia falar disso, a gente está Ah, desculpa. Bom, a apometria, ela chega, né, para mim, no ano de 2014, e como uma forma, né, de terapia alternativa para a gente buscar algumas curas, inclusive questões físicas. E aí eu conheci o Márcio Ferrari, que inclusive foi meu professor depois, é um excelente terapeuta, hoje é um amigo, um irmão querido, um irmão de axé também. Márcio, um beijo para você. E e aí eu me submeti ao tratamento com a apometria, que a apometria é uma técnica holística, né? É uma técnica de terapias integrativas que olha o ser humano como um todo, né? A parte física, o emocional e o espiritual. E aí eu comecei a me tratar, né, com a apometria. E vi o resultado em mim sensacional do que podia produzir, né? É claro que a gente precisa sempre colocar bem explicadinho, Paulinha, que assim, toda técnica holística, toda terapia integrativa, ela é um caminho para o processo de cura, né? O terapeuta é um orientador nesse processo de cura, mas cada um só consegue se curar, né? Tomando consciência das suas mazelas, né? Dos seus desafios, das suas sombras, e estando inteirado, né? A parte mental, espiritual, física. Então, a apometria, assim como as outras técnicas, ela também é um caminho que abre uma porta para esse processo de cura. E aí eu achei aquilo fantástico, não é? Porque quando eu me submeti à técnica, foi identificando sombras e padrões em mim que de alguma maneira ou outra eu percebia, mas eu não sabia o nome que eu poderia dar, nem sabia que aquilo era um viés da minha personalidade e que aquele viés, aquela sombra podia me causar algumas somatizações. O nosso corpo ele fala com a gente o tempo todo, né? E, e aí eu comecei a entender tudo isso e eu falava, meu Deus, o que que é isso, né? Aí, depois de um ano, fui fazer o curso com o Márcio e aquele negócio, né? Porque eu já era médium, já tinha minha mediunidade, né, em desenvolvimento, já estava no terreiro, dando assistência com os meus guias.
e para compreender todo esse universo, né? Porque assim, né, para mim, o nosso universo físico, as demais realidades, dimensões, planos espirituais, e aí vem mais a informação do mundo psíquico, né? O que é esse mundo psíquico? E aí eu fui estudar e adorei a técnica. Depois de muito estudo, eu comecei a atender com essa técnica. A pedido, as pessoas me pediam, atende, atende, atende. E eu tinha feito para autoconhecimento, e porque eu sou uma curiosa nata, eu adoro estudar, e tudo que eu me debruço a estudar, eu estudo muito. E aí eu comecei também a atender. E tinha esse projeto. E aí, né, eu tinha esse projeto. Desde que eu conheci a apometria, eu tinha esse projeto de colocar a apometria para dentro do terreiro. Mas tudo tem um tempo, né? Existe um tempo do amadurecimento nosso, existe um tempo do amadurecimento e do entendimento e do estudo de outros que vão compor aquele grupo de apômetras que vão atuar dentro do terreiro, porque existem algumas diferenças do atendimento em consultório, do atendimento dentro, e também existe uma necessidade de autorização da egrégora do Do terreiro. terreiro, claro, Então, com certeza. da Casa Luz do Despertar, eu sempre pedi aos guias que, né, quando fosse dada essa permissão. E aí eles deram essa permissão o ano passado, começaram a se estruturar e se organizar. E esse ano, o ano passado nós fizemos a gente chama de giras apométricas, fizemos algumas giras apométricas, né? Mas com o corpo mediúnico, de acordo com a necessidade daquelas pessoas de dentro do terreiro. E esse abriu, né, para os atendimentos da assistência. Agora está interrompido, como as giras normais estão interrompidas, Sim, como em todo o país. como tudo está interrompido, mas quando tudo voltar e a gente tiver a possibilidade, a gente volta. Então foi assim que a apometria entrou na minha vida e eu identifiquei ali junto com o terapeuta, o Márcio, algumas sombras, né? A gente tem várias, e algumas eu chamo de linhas kármicas, né? Que são padrões que a gente tem que cuidar a vida toda, né? Uhum. Tem que olhar com atenção e a gente tem que trazer sempre para o consciente aquilo para que a gente possa não apenas se curar, mas fazer um processo de lapidação como ser encarnado aqui, né? E um processo de despertar consciencial para depois a gente obter uma evolução espiritual, né? Perfeito. Então foi assim que ela chegou para mim, né? Lindo, né? É um autoconhecimento. Na verdade, quando a gente olha tudo que a gente faz, seja terapia, seja religioso, até o próprio estudo, né? Então, quando você vai estudar um curso que você quer, um curso profissional, até um curso profissionalizante, ele te traz um autoconhecimento. Eu acho que no final das contas é isso que a gente busca a nossa vida inteira aqui, é nos conhecer melhor. Então, você falou que a apometria é uma técnica de terapia integrativa, né? E aí, dentro da apometria, a gente trabalha com alguns nomes, né? Então, eu vou falar como eu aprendi, como eu ouvi, você me confirma se está correto. Que a gente fala de múltipla personalidade, de subpersonalidade, e a gente tem também o obsessor. Então, o que é múltipla, o que é a subpersonalidade e onde entra o obsessor nesse ponto? Porque tem essas três, né? Então, múltipla personalidade, subpersonalidade e o obsessor. Ok. Antes de eu fazer só Tudo junto, misturado. eu vou trazer só um pouquinho de informação de como surge a apometria, né? Perfeito. Dr. Lacerda, que foi quem codificou, se debruçou e trouxe o conteúdo da apometria, ele em contato com um psiquiatra no Congresso Espírita. Dr. Lacerda era um médico e era médium de centro espírita. Ele, num congresso,
ele conhece um psiquista, Dr. Luiz Rodrigues, que trabalhava com hipnomiatria, que era um desdobramento induzido de corpos, e estava tendo muitos bons resultados com esse tratamento. E ele acha aquilo fantástico, e ele começa a se debruçar, e a espiritualidade vem e traz muitas informações. Eu falo que ele é o decodificador aí, né, da apometria, inclusive está registrado isso em 2 livros dele, né, em especial no primeiro, Espírito e Matéria. E o Dr. Lacerda dá o nome de apometria, porque ele sai daquela questão só, né, do desdobramento, ele aprofunda, ele traz as 13 leis da apometria, ele traz técnicas que são utilizadas dentro da apometria através das 13 leis, e ele abre, né, esse universo e começa a trabalhar com essa técnica dentro do centro espírita do qual ele fazia parte. O nome apometria significa além da medida, né? Além da medida, por quê? Porque nós, apômetras, vamos entrar em outras realidades, outros mundos, outras dimensões e acessar outros espíritos desencarnados ou múltiplas personalidades ou personas antigas, antigos eus, subpersonalidades. Depois o Godinho, ele conhece a técnica através do Dr. Lacerda e ele se encanta. E ele também se debruça sobre isso. O Godinho tem inúmeros livros a respeito, né? E ele amplia aquilo que o Dr. Lacerda tinha feito. Né? E aí ele traz o conceito de agregado humano, de múltiplas personalidades, de subpersonalidade, e ele entra com um estudo muito grande, e aí ele já identifica ali nos estudos dele que o William James, um psicólogo americano, muito antes já tinha identificado as múltiplas personalidades. Depois o Jung colocou um olhar sobre isso, depois André Luiz e a Joana de Ângelis, através de seus médiuns, também complementaram esse assunto. E ele começa também a utilizar no centro espírita e ele abre também para consultório. Então, ele começa a perceber algumas diferenças do trabalho na mesa espírita e no trabalho em consultório, né? E aí, no consultório, ele percebe que nós somos um agregado, né? Então, a Tati é um agregado humano, a Paulinha é outro agregado. Cada um de nós encarnado aqui, nós somos compostos de muitas coisas. Então, somos seres multidimensionais, né? O que faz parte desse agregado humano? Os nossos 7 corpos principais. E aí o Godinho percebeu e entendeu que cada corpo possui, né, tirando o físico e o duplo, porque o duplo etérico não possui consciência, né? Ele é um modelo, né, do nosso corpo físico. Os demais corpos, eles possuem 7 níveis, como se fossem 7 camadas. Uhum. E cada nível possui mais subcamadas, subníveis. Então, cada corpo, por exemplo, o corpo astral ou o corpo emocional, ele possui 49 níveis e subníveis aí, né? 7. E o corpo mental inferior também, o corpo mental superior também, que é até onde a gente consegue acessar com a apometria. Então, só aí nós temos 147 veículos da consciência. O que são os corpos? Os corpos são veículos da consciência do espírito, né? São veículos que transportam, aí vamos dizer assim, né, a nossa consciência. E em cada corpo, em cada nível, em cada subnível, fica retido uma memória de uma vida passada. Dentro dessa memória que está ali retida, tem uma múltipla personalidade ou uma persona antiga. E ela está ali adormecida. Que é algo que a gente traz das nossas vivências, né, das outras vidas.
das outras vidas. Então, hoje eu sou a Tati, né? Mas eu já fui a Maria, já fui o José, já fui o João. E isso tudo tá ali retido, tá adormecido, certo? Essas, então, que você está me falando, são as múltiplas personalidades. Múltiplas. Elas ficam. Quando a gente fala que vem de um histórico de outras vidas. Isso. Para a gente entender a apometria, primeiro, a gente precisa ser reencarnacionista, né? Ou seja, aceitar e acreditar que nós temos várias vidas, né? E cada uma dessas vidas é o novo, né? Eu falo que é o novo de novo. De novo, porque vai ficar o registro daquilo que eu já fui em outra vida, mas a Tati nunca existiu. E quando a Tati desencarnar, e mesmo que eu volte, não vai existir a Tati novamente, vai existir, sei lá, né, qualquer nome aí que eu venha receber numa próxima encarnação. Então, essas memórias, né, as nossas vidas passadas, elas ficam retidas, guardadas nos corpos, né, nos níveis, nos subníveis, e ficam lá dormindo. Quando a gente vai reencarnar, existe um projeto existencial e algumas coisas que a gente vai precisar trabalhar nessa vida para que a gente possa, né, andar, caminhar, ir adiante, despertar. Algumas coisas a gente vai resgatar de outras vidas, outras coisas serão novidades aqui. E aí a gente desce aqui, algumas dessas personas, dessas personalidades que nós fomos em outras vidas, elas já despertam e ficam aqui em volta de nós. Na espreita. A Tati, então a Tati, a Pauline e todos vocês que estão aí fazem parte do que a gente chama de biosfera, que é aqui onde nós estamos encarnados, é a 3D. E existe um mundo imenso que a gente chama de psicosfera, onde está o mundo espiritual e o mundo psíquico. E ele é para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda, para as faixas umbralinas, para as faixas superiores de ascendência espiritual. E essas personas antigas, uma ou outra já pode despertar assim que a gente reencarna, porque ela faz parte desse projeto existencial, seja ela positiva ou negativa, depois eu vou explicar isso, tá bom? E outras pessoas vão acordando de acordo com o que nós vamos vivendo aqui. Então, se eu passo por um trauma, um abuso físico, psicológico, um abuso sexual, um acidente de carro, um medo, esse período que nós estamos vivendo, né? Dessa insegurança, dessas incertezas, desse medo. Quando fica muito latente, eu desperto vidas antigas que tiveram situações semelhantes, não é? Que passaram por situações semelhantes. Então, por exemplo, se hoje nessa situação que nós estamos vivendo, a gente começa a vibrar muito, eu começo a vibrar muito escassez, o medo da escassez, o medo, né, da falta do dinheiro em virtude de todo esse problema econômico que a gente, né, está sentindo e vai vivendo. Eu posso despertar pessoas que passaram, vidas antigas minhas, passaram por esse problema de escassez, por esse problema de tudo. E elas vão entrar em ressonância comigo. Então, a ressonância com o passado a gente vibra. Então, a gente costuma dizer assim, a ressonância não é boa nem má, ela não é justa nem injusta, ela só leva em conta a qualidade da vibração, ok? Uhum. Então, tá ali vibrando aquilo e a pessoa na vida anterior ou de 10 mil anos, 1000 anos, que passou por aquela situação semelhante, desperta e entra em ressonância com você. Aquele seu sentimento de medo, de ódio, de qualquer coisa, ele vai ser ampliado. Acentuado, sim. Vai acentuar porque tem uma persona, tem uma vida antiga sua vibrando. Deixa eu só responder o Leonardo. Leonardo, nós vamos falar sobre isso, sobre apometria à distância.
tá? Ela vai terminar de explicar isso, a gente tá no nosso tema também sobre apometria à distância. A persona antiga, a múltipla personalidade, quem nós fomos, ela guarda as características da vida que ela viveu. Então, ela guarda a forma de se vestir, né? Eu sou mulher, mas se eu fui um homem, ele vai se apresentar como um homem. E naquele período que ele viveu, naquele tempo. Então, é o passado de volta. Por isso que a gente também diz, né? Não há presente, passado e futuro. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. Se pegar o meu histórico lá atrás, então eu posso ter vivido na Idade Média, hoje eu sou a Tati aqui. Aqui no 3D, nessa dimensão, a gente tem a linearidade, nós somos cartesianos. Mas no mundo das realidades todas, das outras dimensões, não há, são tempos diferentes, não há essa linearidade. Então, o passado, aquele homem que eu fui lá na Idade Média, ele está vivendo naquela situação. Muitas vezes ele nem enxerga, nem compreende que ele já desencarnou, que ele já encarnou, está num corpo diferente, vivendo uma vida. Ele fica vibrando aquela situação, ele fica revivendo, é como se ele entrasse em looping. Então ele fica revivendo aquela situação, ressona comigo, aumenta, né, todos os meus sentimentos relativos àquela situação específica. E ele está lá, vivendo aquela realidade. Muitas vezes não toma. Outras vezes, a personalidade toma consciência. E ela pode não tomar consciência de que ela já desencarnou, que ela está ligada aqui a mim, que sou a encarnada dela. E se ela não concorda com a forma que eu vi ou que eu estou passando, vai contra o projeto existencial. Então, ela antagoniza comigo. E isso vai criar mais sentimentos, né? Cortando um pouco. Tá cortando? Cortou um pouquinho, Bem nessa parte que você fala que se ela não tá satisfeita com a forma que você tá vivendo, aí ficou um pouco difícil de entender. Se a personalidade antiga tem consciência que eu estou, que ela está aqui de novo, e ela não gosta dessa realidade, então ela começa a reagir ao projeto em antagonismo. Tá cortando, Paulinha? Cortou. Vamos sair e entrar de novo? Ai, meu Deus, mas o que tá assim, aí lá, vai bem, de repente que dá uns cortezinhos. Das partes interessantes que dá cortada. Tá cortando ainda? Ó, não. Tá, vamos então lá. Vou continuar. Se cortar, você me avisa. Tá. Tá bom? Tá cortando ainda, pessoal? Tá cortando para vocês? Agora não, para mim não está, mas pode ser que... É que às vezes dá um atraso, viu, na resposta deles. Ah, então tá bom. Alguém me manda um joinha aí, fala para mim se tá cortando ou não. Agora melhorou. Então é isso. Então volta dessa parte onde... Vamos repetir essa parte que você cita a questão da personalidade, se ela entende que a ponta está reencarnada, né? E que ela não está satisfeita com algo. Então, volta. Porque eu só entendi o antagonismo. Só isso. A personalidade que acorda e toma consciência que ela reencarnou. Ela percebe, entende. Pega o celular de novo, que estava melhor que o celular na mão. E aí? Assim melhora? Parece que vai assim. Tá Alguma bom. macumba tá acontecendo. Então, vamos seguir assim, então, pessoal. Gente, a internet funcionou o dia inteiro. É incrível, né? Olha o que eu fiz. Acabei de pôr café na minha água. Olha aí, pessoal. Então, vamos lá. Acho que agora vocês estão me ouvindo bem. Sim, perfeito, Tati, agora. Tá. Então, é assim. Se essa personalidade antiga percebe, compreende, toma consciência que ela já desencarnou e que ela está atrelada a alguém que está encarnado, e ela não gosta do projeto kármico, né? Vamos até colocar assim um exemplo. Eu fui um homem e ele
despertou por qualquer razão. E aí ele se dá conta que ele está encarnado hoje aqui no corpo, ele está vivendo através do meu corpo, né? Ele está preso a mim. E aí ele era um homem autoritário, machista, blá, 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 blá. A primeira coisa que ele vai fazer é detestar estar no corpo de uma mulher. Então ele começa a entrar, reagir contra o meu projeto existencial, certo? Ele, né, gera um antagonismo ali. E nesse momento, por isso que é tão importante a ponta encarnada ser muito firme, saber muito bem quem é, né? Sabe, às vezes a gente fala, nossa, tem umas vozes que fica falando na minha cabeça. Algumas dessas vozes faz parte, né? Elas estão atreladas a essas múltiplas personalidades, essas personalidades antigas de outras vidas. E muitas delas são contra o projeto. Como elas funcionam? As personalidades múltiplas, elas interagem, elas agem, elas reagem, elas ressonam com a gente. E tudo isso pode parecer errado ou uma anomalia, mas não é, ok? Faz parte dos estímulos que a gente precisa ter para o nosso despertar consciencial, para a nossa evolução como ser humano, para o nosso aprimoramento como ser humano. E também acaba fazendo parte do resgate de vidas passadas, né? Então, essas são as vidas passadas. As subpersonalidades, elas são um desdobramento de nós mesmos. Então, a Tati, aqui numa situação que causou, por exemplo, uma frustração ou qualquer outro sentimento, ao mesmo tempo que eu posso despertar uma personalidade antiga, eu posso desdobrar-me numa subpersonalidade. Então, a sub é uma cópia minha, sabe, assim, com a minha aparência física, com a minha forma de agir, e ela fica vivendo uma realidade criada por ela mesma. Então, eu posso ter uma personalidade lá na minha fase de criança, se algo grave aconteceu e essa personalidade está vivendo lá. Eu posso ter uma sub na minha adolescência, né? Ou agora na idade adulta, em qualquer fase da vida. Quantas subpersonalidades a gente tem? Não tem como a gente saber. Quantas personalidades, quantas múltiplas a gente tem? Não tem como a gente saber, tá bom? Eu falo até que parece que quanto mais você cavar, mais você vai encontrar, porque quantas milhares de anos de luz, de vidas que nós tivemos. Então, Sim. quanto mais você cavar, mais você vai encontrar, né? Paulinha, tem uma hipótese de trabalho que faz uns 3 anos que eu estou debruçada e tentando entender, que me chegou, que são ainda as vidas simultâneas. Então, né? Isso é louco. Vidas simultâneas. O nosso espírito é algo muito grande, né? Então, ele está aqui para experienciar. Ele nunca avalia se pelo aspecto bom ou ruim, como nós, que estamos aqui na dualidade. Ele avalia a experiência. Tudo para ele é experiência. O nosso primeiro, né, corpo que veste ali para fazer essa possibilidade de ser multidimensional e estar, né, em várias realidades é o corpo átmico. Depois ele vai para o corpo búdico, depois ele vai para o mental superior. Então, eu entendo que quando chega no mental superior, começa a acontecer uma multiplicação, porque o espírito é indivisível, né? Até o Kardec já trazia essa informação. Mas os corpos, que é um veículo de consciência, hoje eu estou entendendo que eles são múltiplos. A partir do mental superior, ele pode se multiplicar. Algumas pessoas, né, hoje em dia têm chamado de fragmentos da alma. Eu não chamo de fragmento porque eu acho que não há uma quebra, e sim uma multiplicação, né, do espírito, para que ele possa experienciar muitas vidas ao mesmo tempo. E aí... É muito louco esse assunto, gente.
E aí, né, ele se multiplica e dali depois vão vir outros corpos mentais inferiores, o corpo astral e por aí vai até chegar na ponta encarnada. Então, eu, Tati, posso ter, eu tô aqui, né, na 3D, eu posso ter vidas simultâneas que fazem parte do mesmo espírito. Então, posso ter uma outra ponta encarnada vivendo em outro país, em outra cidade, ou várias pontas E encarnadas. dizem, né, Tati, que a gente, nessa vida, a gente encontra uma pessoa, inclusive, fisicamente igual a gente. Em algum lugar do mundo tem alguém fisicamente igual a gente. Pode acontecer. Você sabe que o meu professor de apometria, meu amigo Márcio, ele encontrou uma simultânea minha, muito parecida fisicamente. Ele disse que, inclusive, a forma de falar, de se expressar e tudo mais. Mas elas não são necessariamente assim. Pode ter outra aparência Sim, em outro mas a país. mesma personalidade. A mesma, não a mesma personalidade, Paulinha, tem a mesma essência, porque a essência é do espírito, mas a personalidade é individual, é do ego que está sendo construído aqui. Então, a minha personalidade nunca vai ser igual à sua, nem se eu tiver uma irmã gêmea vai ser igual, e Sim, a simultânea tem a mesma personalidade, ok? A mesma essência, sim. essência, que é um pouco mais profundo. Bem profundo. Então, e essas simultâneas, elas podem estar encarnadas aqui, podem também estar vivendo em qualquer outra realidade ou Dimensão. não. Por isso que nós temos realidades que o tempo conta diferente da gente. Quando a gente acessa pela apometria, a gente fala, nossa, acessei uma vida futura. Porque uma vida futura provavelmente é uma vida simultânea que está vivendo num tempo diferente do nosso aqui, tá no futuro, né? E tá acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Então não existe essa linearidade. O passado, o presente e o futuro está acontecendo ao mesmo tempo. O presente é para Tati, né? O passado foi para quem a Tati foi. E o futuro são essas outras partes do meu espírito que estão experienciando outras realidades, outras dimensões e outros planetas. Então, eu até comentei com você, quando a gente conversou por telefone antes, eu comentei um caso que a gente teve numa sessão de um menino que ele já tinha tentado suicídio de uma criança, na verdade, 14 anos, ele já tinha tentado suicídio acho que 2 ou 3 vezes. E a única coisa que ele conseguia reclamar era o não pertencimento. Então, ele não se encaixava na família, ele não se encaixa na escola, ele não se encaixa com os amigos. Ele não tinha um pertencimento. E na apometria a gente conseguiu chegar de que, na verdade, ele realmente está aqui por uma missão e que ele não faz parte desta terra. Então, para o espírito entender, foi muito difícil. Como se fosse um extraterrestre. É que é estranho a gente falar assim, mas quando você faz a apometria, você entende. Como se ele fosse um extraterrestre mesmo, tá com uma missão, ele veio para uma missão, especificamente com uma missão para essa vida terrena, mas ele assimilar, aceitar, tá muito difícil. E isso dentro de um corpo de uma criança. Então, Sim, você imagina que complexo que foi isso? né? Nós somos seres complexos. E aí nós temos tudo isso, e junto a isso tudo nós temos os obsessores externos, né? Então eu costumo dizer assim, que as personalidades múltiplas e as subpersonalidades fazem parte do que a gente chama de auto-obsessão. E os obsessores externos, eu chamo assim, são aqueles que pertencem a outra consciência, né? Então eu posso ter uma personalidade minha que está me causando algum embaraço aqui, tá contra o meu projeto kármico. E aí eu também posso estar vibrando, por exemplo, autossabotagem, e aí eu vou despertar outras vidas minhas nessa linha, e a gente vai se prejudicando, é aquilo que na Umbanda a gente chama de autodemanda, né? E tem as demandas externas, que vêm de outros espíritos, que vêm de outras, não, muitas vezes é uma obsessão, na maioria das vezes, né, de desencarnados. Às vezes não tem nenhuma pontinha aqui encarnada. Encarnada. A obsessão é de encarnado para encarnado, às vezes é um vampirismo. Por isso que é muito importante, como médium, a gente estudar as diferentes formas de obsessão e conhecê-las.
A diferença, Paulinha, para quem fala, mas quando eu faço apometria, como que eu vou saber se é uma subpersonalidade que está fazendo uma auto-obsessão ou se é um obsessor externo? Todas as múltiplas personalidades, elas estão atreladas a nós por um cordão, né? Como nós estamos ligados ao nosso corpo, né? E por um cordão. O obsessor externo, não. Então, você vê esse cordão. E quando você trabalha sem a visão, com o sentir, você pode dar um comando para fazer um tracionamento. E se ocorrer um tracionamento na nuca, e é interessante que ocorre, você dá o comando, repuxa. Se for uma persona, né? Se obsessor externo, não vai acontecer, né? Então, bom, a gente tem, Paulinha, 18 minutos. Deixa eu fazer o seguinte. Então, você explanou bem, principalmente múltipla. Você falou da sub, então, que é algo que está aqui, né? E você falou da questão do obsessor. A Aleca, ela falou assim, isso tudo é de pirar a mente, mas é maravilhoso. Cara, eu a primeira vez, e quando for a primeira vez que fui trabalhar numa roda de apométrica, falou, fecha o olho e vai. Vai aonde, gente? Não via nada. Ela perguntou o seguinte, uma vez no ritual da Ayahuasca, comecei a incorporar várias personalidades, que na época achei que eram obsessores, mas em uma sessão de apometria, apareceu a velha como uma personalidade. Na apometria só foi visto, não trabalhamos ela. O que deve ser feito? É preciso, as personalidades, assim, a gente entra em sintonia, né? Não é uma incorporação, como de espíritos. Para a gente incorporar, são espíritos. Na apometria, a gente se desdobra, faz uma projeção de consciência, ocorre uma varredura bioenergética, uma sintonia mental, e você faz uma leitura dessas personalidades, né? Por que é importante a gente acessar as personalidades? Porque elas revelam muitas vezes as nossas sombras. E aí a gente a gente vai ver um contexto, uma história de outra vida, mas o mais importante é a gente entender qual é o viés, qual é o padrão doentio que aquela sombra reverbera. E ao reverberar aquela sombra, por exemplo, medo, raiva, ódio, inveja, egoísmo, preguiça, orgulho, você tem que entender que isso faz parte de você, isso está em você, né? Então, você tem que trazer isso para a consciência. Então, a ponta encarnada, nós precisamos perceber em nós como a gente está vibrando, como a gente está com essa sombra doentia do orgulho, por exemplo, né? Do egoísmo, do desamor, e a gente trabalhar conscientemente. Na apometria, a gente harmoniza a personalidade ou as subs ao bloco do ego, traz para a consciência, faz a harmonização. Mas ela só não vai voltar a despertar, ou outras não irão despertar, se você tomar consciência. Consciência, que é o mais importante. Importante. Então, a técnica leva à cura, não é porque se trata as personalidades. Isso é uma parte da técnica. A técnica pode levar à cura porque ela leva ao autoconhecimento. Ela ajuda, né? Ela facilita esse caminho. Sim, você vai se perceber, por exemplo, o quanto você vibra de não merecimento. Por que essa sombra está aí dentro? Esse sentimento, por que você se sabota? Você vai entender por que você faz isso. E aí você vai começar a mudar no seu dia a dia. Por exemplo, quando eu comecei meu tratamento, eu identifiquei uma linha de rejeição muito grande em mim. De me sentir rejeitada. E aí a gente foi trabalhando as personalidades, agregando elas ao bloco do ego, né, ao meu psiquismo, mas é um trabalho de dia a dia, né, de eu entender as razões do meu sentimento de rejeição e entender que eu não preciso me sentir rejeitado, trabalhar isso em mim. E eu percebi que é um padrão kármico, né, de resgate para o meu aprimoramento como ser essa linha. Então, eu tenho que dia a dia cuidar disso. Hoje isso me afeta muito menos, quase nada.
mas é porque eu cuido todos os dias, né? Então, e às vezes é uma coisa boba, né? Às vezes a pessoa não foi convidada para uma festa e ela fica mausaça. Isso às vezes acontecia comigo lá atrás. Faz parte desse padrão doentio da rejeição. E hoje não acontece mais, então tá tudo certo, mas foi Mas o tempo todo você tá se olhando também para isso, né? Você tá se olhando para isso. Você tá olhando para ver, para não reconhecer. Você até comentou que teu marido às vezes te, ó, pode ser uma repetição aí de padrão. Por exemplo, eu tenho um outro padrão que é da rigidez, que eu já melhorei muitíssimo, mas ele tá ali pequenininho agora, antes era grandão, aquilo me consumia. A nossa sombra consome da gente encarnado aqui uma energia imensa, a gente não tem noção disso. E aí, o que acontece? Quando a gente começa... Fala, mãe. Deixa eu falar uma coisa, gente. Falta 10 minutos, mas tem muita coisa para ela falar que é importante. Por exemplo, eu quero que ela fale muito como que funciona a gira apométrica no terreiro, como que a apometria pode ajudar, para ela falar sobre tratamento, o tratamento hoje, o que pode acontecer, o tratamento à distância. E vocês topam se acabar a gente continuar mais um pouquinho? Espero que assim, porque também não adianta ficar só nós duas aqui, né? Nós duas aqui, a gente precisa da aproveitação da aprovação da pessoa, do nosso público. Admirável, porque tá todo mundo elogiando, inclusive. Inclusive a Flaviana, que é uma irmã assim, minha de alma daqui, que trabalhou comigo, que me ajuda, minha irmã tá aqui, eu tô tão feliz de vê-la aqui. Ela não é um bandista, ela tá aí, entendeu? Mas ela falou que ela quer mais lives sobre esse tema. Então, olha, todo mundo concordando. Arrasou, gente. E aí, se vocês quiserem ir mandando perguntas, a gente vai respondendo. A Cris Belo também perguntou aqui se trata em uma sessão. Normalmente não, a gente precisa ter várias sessões. A gente nunca vai tratar em uma sessão só. Uma sessão, eu digo que apaga incêndio. Então, se você está já com uma somatização física, uma dor física, ou uma questão emocional, que você está patinando e você não consegue sair daquilo, uma sessão consegue te apagar um incêndio, te trazer um alívio, te trazer para a consciência algumas coisas que você precisa olhar, mas depois é preciso continuar esse tratamento, né? Vai algumas sessões porque é uma busca, né? É um autoconhecimento. Então, vamos supor, nós temos muitas sombras. Então, a gente tem a sombra, às vezes, que é do ódio, às vezes é o orgulho, às vezes é a inveja, às vezes são todas. Umas são maiores, outras são menores. Às vezes, né, uma com uma sessão e você com consciência e buscando autoconhecimento, você no dia a dia consegue resolver. Outras sombras, a gente precisa de várias sessões para o consciente nosso, da ponta encarnada, elaborar. Então, eu costumo dizer assim, pessoal, olha só. Nós aqui... Então, a Tati, vocês, imagino, olhem aí o corpinho de vocês são como um prédio, né? E dentro desse prédio tem vários apartamentos. Então, cada apartamento é uma multipersonalidade ou é uma subpersonalidade. E vocês, a Tati aqui, vocês encarnados, cada um é o síndico do seu prédio. Então, a gente não tem como deletar as múltiplas, não tem como deletar as subs. A gente tem como harmonizá-las, trazê-las para o bloco do ego e fazer com que elas vão se diluindo e compreendendo. E nós também. Então, como síndica do meu condomínio aqui, cheio de múltiplas, eu tenho que ser a ponta firme, né? Eles todos podem falar, mas a palavra final é minha. Eles todos podem se expressar, mas quem manda sou eu. O famoso livre-arbítrio. Exatamente. Às vezes o nosso livre-arbítrio, quando a gente não está firme nos nossos propósitos, às vezes a gente fala, eu vou fazer tal coisa. O dia encerra, você fala, nossa, fiz outra. Às vezes você vai conversar com uma pessoa e você está com tudo que você tem na sua mente para resolver aquela relação. De repente você resolve de outro jeito. Por quê? Porque você pode ter sido influenciada por essas personalidades. O Godinho dava um exemplo assim, uma grande orquestra. Os músicos são as múltiplas e as subs.
Mas o maestro é a ponta encarnada, é aquele que faz a orquestra estar em harmonia. Então, nós podemos fazer a orquestra estar em harmonia. Como a gente faz numa sessão, por exemplo, igual foi perguntado, quando você entende o seu padrão, a sua sombra, e você começa a se olhar e trabalhar isso, outras múltiplas personalidades elas perdem a força. A gente fala que elas entram em colapso, porque a ponta encarnada deixou de dar energia para elas. A ponta encarnada ressignificou e resgatou aquilo. Então ela resgata junto. Daí ela vai automaticamente para o consciente e começa a se diluir e voltar para o espírito, entendeu? Então, por isso que é tão importante a nossa tomada de consciência, porque é essa tomada que faz muita... Você não precisa captar todas as suas sombras. Você vai captar algumas e vai entender alguns padrões kármicos que você está aqui para aprimorar o seu espírito, para aprimorar e evoluir como ser humano. Então, você entendendo isso e você trabalhando isso no dia a dia, essas múltiplas vão se ressignificando, porque elas perdem força, elas entram em colapso. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, por isso que é tão importante a gente saber quem a gente é, né? Que a gente E é buscar. eterno isso, né, Tati? É importante a gente Sim, falar. Essa busca do autoconhecimento, essa busca pelo conhecimento da sua essência mesmo, cada dia você vai descobrir uma coisa, cada dia você vai exatamente. conhecer. Você nunca vai estar assim, não, me conheço 100%. Você vai estar assim quando, sei lá, quando você passar por outra vida, que daí você ainda vai ter que começar a aprender tudo de novo. Então, assim, Isso. essa busca ela é eterna, mas é importante a gente olhar. Ô, Tati, vamos encerrar essa e começar outra já? Vamos? Ok. Tudo de uma vez junto. Olha lá, travou a Tati. Lá vou eu, pode ser. Ó, a gente vai voltar, tá bom? Pra quem não puder voltar, eu vou gravar, gente. Obrigada, viu? O pessoal tá chegando para avisar aqui. www.youtube.com/Umbanda Oficial, porque eu consegui esse arroba. Umbanda Oficial. Chique, né? A louca com Umbanda Oficial no YouTube. Com Umbanda Oficial já tenho a live de Exu de Frente, live sobre o despertar do sacerdócio, live sobre Umbanda no lar, live sobre Yansan que eu fiz com a Tati, que foi 1h30 de bate-papo, né, Tati? Foi incrível. Enfim, então acessem lá. E essa aqui também vai para lá depois, porque é um assunto necessário. Então eu vou também pedir, depois podem acessar lá a Casa Luz do Despertar, também tem um canal no YouTube que se chama Casa Luz do Despertar, né? As lives também que eu estou fazendo, inclusive a que eu fiz com a Paulinha, também está lá. E tem vários outros vídeos lá de conteúdo de Umbanda, né? Vídeos objetivos, rápidos, né? Porque muitas vezes sei que a gente não consegue assistir vídeos muito longos, mas que traz aí algum ensinamento sobre a Umbanda. Então, acessem lá, eu e a Paulinha. As macumbeiras, gente, compartilha que agora nós vamos entrar num tema muito importante, que é... pode falar. Você tá querendo falar. Só ensinar aqui para o pessoal, porque eu não sabia, eu aprendi esses dias. Para compartilhar a live, gente, tem um aviãozinho aqui. Vocês vão clicar nele, vocês não vão sair da live. Só vai aparecer a lista de pessoas que vocês já têm. Vocês vão clicar aí em cima, e essas pessoas vão receber e vocês voltam automaticamente para a live. Tá bom? Então compartilha aí com a gente. Cris, pede para Adriano mandar lá naquele grupo que ele criou lá para mandar as lives. Pede para ele mandar as nossas também, tá? Que a gente tá de olho. Eu tô dentro desse grupo. Se não chegar para mim lá no Paulinho, então vamos conversar. Bom, agora então o tema que é também dentro da apometria, que foi uma coisa que eu fiquei muito interessada, quando a Tati me falou que ela fazia uma gira apométrica. Eu falei, uai, mas primeiro que dentro da minha ignorância, eu fiquei, não, mas a apometria tá muito ligada ao kardecismo só. Como que vai... né, trabalhar dentro de um terreiro, uma gira, com atendimento, com médium, com entidade. Então, é um trabalho que você faz, você já falou um pouquinho aí no começo. E eu quero que você me conte, assim, primeiro, como que foi, então, essa conversa, esse diálogo que você teve com os seus guias sobre a apometria, então, o aval deles, né, o apoio.
E como que é feito o atendimento, a dinâmica mesmo dentro do terreiro, que eu achei sensacional, porque você põe guia, você faz o trabalho apométrico, Tudo. é muito... Põe Então, orixá, Tati, a gente faz uma pororoca holística. conta pra nós. Bom, eu tive, né, fui alimentando esse sonho que isso acontecesse, mas eu sabia que eu precisava de outros médiums apômetras. A gente precisa só fazer um esclarecimento aqui, né, que a apometria, ela não é propriamente mediunismo, tá bom, pessoal? A apometria é uma técnica de desdobramento de corpos que nos leva à projeção de consciência para a gente sintonizar, fazer uma varredura psicométrica e bioenergética do atendido e escanear. É como se assim a gente olhasse um livro aberto e fizesse uma leitura daquela pessoa. No terreiro, a gente precisa de várias frentes para trabalhar. Porque a apometria, sim, ela começa nos centros espíritas, né? Tem muitos centros espíritas que trabalham com apometria. Depois elas vão para os consultórios de uma outra forma, né? E aí elas chegam na Umbanda. E eu peguei e comecei a ficar muito curiosa. Isso foi uma ideia que eu tive. Daí eu falei, gente, será que tem outros terreiros que fazem apometria? Daí fui dar uma pesquisada. Achei um livro do Norberto Peixoto que eu indico para leitura. Depois eu mostro aqui para vocês, que fala sobre apometria, né, de terreiro. E só que o terreiro do Norberto fica lá no Rio Grande do Sul, então eu não pude ir lá pessoalmente para ver como que é. Mas aí a minha cabeça foi desenhando todo o projeto e eu comentei com algumas pessoas da casa, algumas filhas que já passavam comigo, né, em atendimento e que também se interessaram de estudar e se aprofundar nisso. Mas eu precisava de um corpo. Caiu? Falaram que caiu. Paulinha, você tá me Não, ouvindo? tô mutando aqui. Ô, Vânia, Alguém? caiu o quê? Caiu o celular? Não sei, Vaninha. Responde pra nós aí o que caiu. Caiu pra vocês? Tá todo mundo ouvindo a gente? Eu tô ouvindo bem. Manda um Quem ok. puder, Manda um joinha aí. Ah, ok. está ok. Bom, e aí eu conversei com os meus guias e os guias do meu marido, o Alberto, né? Eu e ele somos dirigentes da casa juntos. Então, tudo que eu converso com meus guias, eu converso com os guias dele também. E aí eles disseram que isso iria acontecer, mas que eu precisava ter paciência para que chegasse o momento certo. Então, tá bom. Deixei isso daí rolar, né? E é eles que mandam, o terreiro é deles. A gente só tá ali para organizar o Paranauê, né? Então, e aí, no ano passado, eles trouxeram essa informação que poderíamos começar a nos organizar. As giras de Umbanda no nosso terreiro acontecem às quintas-feiras, tá? E são giras, como todas as outras que quem já foi num terreiro sabe, né? Toda ritualística, toda forma de acontecer, são giras fraternais, gratuitas, que os guias estão ali presentes, dando Fazem os consulta, atendimentos. fazendo os atendimentos. E aí a orientação que nos foi passado foi o seguinte: nessas giras de Umbanda, os guias, ao atender algumas pessoas, indicariam aqueles que tivessem a necessidade de apometria. Então, a nossa triagem é feita pelos guias da casa. Olha que legal. Tá? Então, eles fazem a triagem e uma vez por mês nós temos essa gira apométrica, onde não é feito diante da assistência e também não participam todos os filhos, né? Todos os médios da nossa corrente. Foi uma coisa que foi deixado voluntariado, livre, aqueles que sentissem no coração. Por quê? Você precisa trabalhar dentro da Umbanda, independente da gira que for, com muito amor, né? E você, como apômetra, você precisa estudar muito. Então, você tem que aliar as duas coisas. E como nós temos muitos médiuns apômetras, eles se ofereceram, a gente formou um grupo grande. Então, como somos 2 dirigentes, a gente atende 2 pessoas ao mesmo tempo. O terreiro tem um espaço físico grande,
uma pessoa não ouve a outra, entendeu? Então ficam em torno daquela pessoa atendida que foi, né, pedido pelo guia. Deixa eu só entender, Tati, desculpa. Você falou que então que essa gira, ela não é aberta? Tipo, não é qualquer Não, pessoa, é só as pessoas que vão passar pelo tratamento. isso, Então a Paula passou com o guia falou: olha, você vai vir no dia tal na apometria, eu vou lá, isso. agendo isso, e no dia X eu vou para a Você apometria. Então não vai ter assistência. não, vai ter as 6 pessoas da assistências que foram Tá. designadas, né? Por quê? Porque são assuntos Essa muito gira íntimos. não é cobrada, né, Tati? Não, isso Não, é dentro da caridade. Ela tá fazendo uma é, ação. É, exatamente, até porque a gente está ali dentro do espaço do terreiro trabalhando muitos incorporados com guias. com os guias. Eu trabalho parte dessa gira apométrica incorporada, o Alberto incorporado com o guia dele. Então, a gente não pode de forma alguma, né? A Umbanda ela é caritativa, independente da forma que você organiza a sua gira. Então, a gente aliou. Então, o médium, o guia espiritual indica as pessoas da assistência, é agendado o dia, essas 6 pessoas, 5 pessoas vão até o terreiro. São assuntos muito delicados, muitas vezes, muito particular, então não é aberto para que todos possam assistir. Nessas pessoas, antes é feita uma conversa com elas, como se fosse uma anamnese, né, para ser colocado algumas questões ali que vão ser trabalhadas. A gente explica também como vai funcionar. E aí formam-se 2 grupos. A pessoa da assistência, o atendido, senta no meio, no entorno dele ficam 6 médiums, então ficam 6 apômetras, né? Em volta desses 6 médiums ficam outros médiums de sustentação, em oração. Fala, meu Ai, bem. Tati, minha mãe entrou na live. Minha mãe tem 72 anos, ela entrou na live, Ah, que gente. linda. Um beijo Ai, para eu a tenho que senhora. parar. Mãe, feliz dia das mães, eu te amo tanto. Ela, gente, minha mãe entrou na live, ela nunca conseguia entrar, ela ficava brava comigo. Filha, eu não sei, mãe, eu não sei te explicar. Diz como é que minha mãe entrou, gente. Imagina, beijo para a mãe da Paulinha. Sandra, linda. Então, Paulinha, aí a gente tem os médiuns de sustentação e tem os médiuns que ficam incorporados. Aí no outro grupo, que é dirigido pelo Alberto, pelos guias dele, fica o atendido 6 médiuns apômetras em volta, mais os médiuns que dão assistência, a sustentação energética. Isso é muito importante, o médium de sustentação energética, e os médiuns que estão ali incorporados. É, já trabalhamos com caboclo, com exu, com baiano, com pombagira. O trabalho vai acontecer, o guia vai chegar de acordo com a necessidade do trabalho. Então, a gente faz uma ritualística menor do que da abertura de uma gira comum. Por exemplo, a gente não faz a defumação na gira apométrica, né? Fazemos ali o início da gira, saudamos a esquerda, fazemos a nossa oração, cantamos para abrir a nossa gira e entramos. Acontecem as incorporações que precisam acontecer e os trabalhos iniciam. Então, essas pessoas atendidas, ali o médium, apômetra, ele tanto faz a sintonia com as personalidades múltiplas, faz a sintonia com as subpersonalidades para harmonizar, assim como os médiums podem incorporar obsessores externos, inclusive magos negativados, para fazer um descarrego. Então, a gente, nessa gira apométrica, a gente consegue trabalhar tanto a autoobsessão quanto a obsessão externa, né? E muitas vezes a personalidade múltipla ela está sendo obsediada por uma outra personalidade ou por um espírito. Então, qual que é a diferença mais básica assim que temos do atendimento em consultório e do atendimento dentro do terreiro? É, um tiro de canhão. Eu falo que a apometria de terreiro ela é um tiro de canhão.
Porque muitas vezes uma pessoa da assistência que chega diante de um guia, ela vai levar semanas, o guia vai pedir para ela vir durante semanas, giras após giras, para ir tratando uma determinada obsessão ou uma obsessão complexa. Uma obsessão complexa envolve vários espíritos. E num descarrego, você às vezes não consegue trabalhar todos, né? Fazer o descarrego de todos. Às vezes também aquela pessoa está atrelada a bolsões de outros espíritos ou personalidades em sofrimento. Então, você vai levar muito tempo. E às vezes o estado emocional e físico daquele atendido já é muito grave. E aí, o que a gente faz? Marca esse atendimento dessa gira apométrica e nessa gira consegue se trazer muitas personalidades. Às vezes a gente consegue trazer um núcleo todo. Ou seja, a pessoa está se sentindo rejeitada. 10 pessoas que foram rejeitadas e as outras colapsam ou entendem o que aconteceu e elas já vão. Aí vem os obsessores externos, que é feito todo um processo de... eu não digo que é doutrinação, né? Porque a gente não doutrina ninguém, tá todo mundo aqui em aprendizado. A gente não é melhor do que esses espíritos que vêm. Eles também sofrem, eles têm a sombra deles. Nós temos a nossa. Então, e eles são sábios nesse sentido, eles conseguem ler a gente. Demais! Então, e quando eles conseguem ler a gente, eles enfrentam e chamam a gente de hipócrita, que eles falam, vocês estão tentando falar isso para mim se vocês fazem também, entendeu? Então, o que acontece? Eu falo que a gente não pode doutrinar, a gente está ali para fazer uma reflexão junto, para esclarecer. Né? Então, você vai pegar aquele espírito, aquela personalidade, vai fazer uma técnica da apometria, usar uma das leis, que leva ela para o passado, para ver que ela, muitas vezes, não foi vítima. Lá em outra vida, ela pode ter sido algoz, e ela ter dado start para começar toda essa situação. Ou então, a gente desloca o mago negro negativado, lá para o futuro, e faz ele ver o que vai acontecer, porque o nosso futuro também é reflexo daquilo que a gente planta hoje. Ele está lá na espiritualidade, nas faixas umbralinas, plantando todo o mal. O que ele vai colher disso? Muitas vezes eles já se olham e se vê na forma de ovoides. E aí muitos voltam, né? Eu costumo dizer assim, né? E ó, negocia rapidinho. E muitas vezes a gente faz acordo, né, com eles, né, dentro desse processo. Por quê? Porque eu digo assim, né, uma frase que a gente fala, que a gente não ensina, a gente não doutrina um mago negativado. Que fazer isso é a mesma coisa que tentar ensinar lições de fraternidade e empatia a um psicopata. Entendeu? Então você Forte, vai... né? Então o que você faz? O que o guia faz na maioria das vezes? Ele faz um acordo para aquele mago negativado, aquele obsessor, ir para a canga dele, começar a trabalhar na canga dele para fazer o aprendizado. Ou ficar com ele um tempo neutro, sem atingir aquela pessoa, até ele conseguir fazer algumas compreensões. Então, a gira apométrica, ela é complexa. E assim, uma pessoa, ela fica em atendimento ali mais ou menos 1 hora, Paulinha. E você imagina a quantidade de informações e de obsessão, auto-obsessão, obsessão interna de nós mesmos e a obsessão externa que é possível ser trabalhado. Então, em torno de um atendido, vai ter ali 10 médiums trabalhando. Então, né? aí tem lá, então, em torno de uma pessoa, de um assistido, tem aí, você falou que são 6 médios que fica, né? 6 médios apômetras. Apômetras. Aí tem a base sustentadora, que fica na sustentação em oração, né? Às vezes também firmado com guia, mesmo não estando em trabalho, sim, ou não. Sim, tá. Também. Esses 6 médios que ficam em volta, eles ficam também incorporados? E quem faz essa negociação, os próprios médiuns que são apométricos, eles já vão lidando com as diversas
personalidades Alguns múltiplas. médiums ficam incorporados com seus guias, né? Fazendo um trabalho. Os médiuns apômetras, eles podem, eles mesmos conseguem fazer essa conversa, essa negociação. Os médiuns que fazem esse auxílio para reflexão, eles também podem fazer essa negociação. Quando vem algo como um mago, né, ou uma maga, aí geralmente o guia-chefe, o meu ou do Alberto, entra para fazer esse trabalho, porque eles que dirigem. Então, ou eu dirijo desincorporada, ou eu dirijo incorporada, ou meio a meio. E aí o meu guia vai fazer essa intermediação, vai fazer, mas geralmente quando é esse tipo de acordo, é o guia-chefe que É o faz. Então, guia-chefe que faz. porque ele vai fazer um convite para que ele fique no terreiro ou na canga dele. Ele vai fazer ali toda uma negociação ali que a gente, né? Nem sei se é a palavra mais certa de usar, mas é o que a gente tem. Uma conversa, né? Vai levá-lo a algumas reflexões e vai fazer um convite para ele sair da sombra e poder ser um trabalhador da luz. E Por quando quê? fala em mago, né, tem que ter todo um cuidado, porque eles são muito auspiciosos, né? Eles são inteligentíssimos. Eles têm um mental extremamente poderoso. Eles conhecem de magia. Então, por que que muitas vezes faz esse acordo, vamos dizer assim, essa conversa, né? Esse convite para que eles trabalhem na canga daquele guia? Porque ele tem um conhecimento que está invertido, é só isso. Ele pode vir trabalhar para a luz. E depois, o que vai acontecer? Se ele vai reencarnar, se ele vai. Aí é uma situação que não nos pertence. A gente não está Sim. aqui como juízes para julgar nada. Né? A gente tem mania muito de querer pôr tudo na caixinha e julgar. Ah, mas se ele é um mago negro, negativado, ele tem que pagar por aquilo. A gente não sabe para quais tribunais celestiais ele será levado e como ele vai poder repor aquela informação que ele um dia tirou do lugar e resgatar aquilo, né? Não Tá. compete a nós. Eu tenho uma pergunta sobre mago. A Cris perguntou aqui, que eu acho legal esclarecer isso, que ela falou o seguinte, mas em uma gira a entidade não consegue fazer esse encaminhamento? Eu acho que aí são duas coisas diferentes. Uma coisa é a obsessão, que uma outra pessoa, né, uma demanda que vem de outro, ou uma obsessão que eu estou sofrendo, né, enfim, até por mim, que eu estou fazendo por mim. Outra coisa é quando você tem que ir um pouco mais a fundo, né, que é quando você tem que Sim. trabalhar uma múltipla, uma sub, ou até obsessões vindas de... Sim, na gira a gente consegue, a gente não, né? O guia consegue fazer um descarrego, ele consegue também trabalhar e levar um mago negro dessa maneira que, um mago negativado, dessa maneira que eu expliquei. Mas o que acontece? Como eu disse, muitas vezes um mago negativado, ele se cerca de uma horda de espíritos também negativados, de espíritos trevosos, né? Que a gente diz do baixo astral. E às vezes é preciso ir trabalhando gira por gira após gira, né? Para fazer o descarrego. E aí, o que acontece? Na gira apométrica, a gente consegue fazer isso de uma vez. Que é o que Além você do falou que do você canhão. além do que você falou, Paulinha. Por que o canhão? Porque imagina, na gira normal, você está ali sendo atendido por um guia e a canga dele. Numa gira apométrica, tem 10 médiuns ali, vários guias em terra, todos olhando a sua situação. Então, é para situações muito especiais, assim, onde as pessoas já estão sofrendo bastante, né? E na gira apométrica, a gente também tem a capacidade de olhar para as múltiplas e poder, ao final, dar um retorno mesmo que pequeno. Em consultório, a gente faz uma devolutiva muito grande. Olha, você tem que elaborar tal padrão, nananã, nananã. No terreiro não dá tempo de fazer isso, mas dá tempo da gente trazer esse indicativo para a pessoa e falar, olha, o que foi trabalhado hoje foi um viés de medo. Você precisa cuidar desse medo. Esse medo está te Exato, e você vai adoecendo. encaminhar, né?
Você precisa voltar nas giras normais, passar com os guias vão continuar do seu tratamento. Você precisa buscar, estudar, ter conhecimento, elevar o seu pensamento. Então, tudo isso é passado para a pessoa que foi atendida, porque senão ela pode voltar, né, a ter o mesmo padrão, e aí vai voltar tudo aquilo de novo. É isso, né, Tati? Também não espera que todo mundo faça tudo por você. Você precisa fazer também, né? Então, Não tem milagre. a gira apométrica vai te ajudar, o passe com o guia, o guia vai desfazer qualquer tipo de magia negativa, mas você precisa mudar, você precisa ir atrás também de tratar isso, obviamente. A gente Aí, eu precisa tenho entender que a responsabilidade é sempre nossa, né, Paulinha? Sempre nossa, sempre nossa. Eu tenho duas questões. A Ana Paula Vildes, beijo, Aninha. Ela mandou uma pergunta, mas eu lá atrás que eu queria perguntar sobre a questão do mago negativado, né, que é o correto a gente falar. Se ele não aceita, bom, aí faz aquele split splash lá, eu não sei falar o nome, split splash, como é que chama? Split splash. Despolarização dos eventos tem um da nome, memória. Mas tem um nome, não tem? Que você faz split splash. Bom, geralmente, dentro do terreiro, com um mago negro que não aceita, um mago negativado, vamos sempre lembrar de corrigir isso. É algo antigo que a gente carrega, uma forma de falar que a gente aprendeu, mas hoje a gente vai tomando novas consciências, lindo, né? ver você se autocorrigindo aí, é lindo. A gente, é isso, a gente tá junto. A gente está tomando consciências. Tem coisas que a nossa ignorância achava que estava tudo certo, a gente não tinha conhecimento do significado das palavras, né? E hoje, tomando consciência, então a gente tem que ir se corrigindo, se policiando. Mas um mago negativado, quando a gente faz a apometria de terreiro, ou na gira mesmo, né, Paulinha? Quando consegue trazê-lo diante de uma situação de obsessão, de demanda muito grande, o que a gente faz? A gente faz o descarrego, né? Porque qual a diferença do descarrego e da desobsessão? Basicamente, de maneira bem simples, é assim. Na desobsessão, você entra nesse processo de fazer o espírito refletir para, através da reflexão dele mesmo, ele aceitar ir para um lugar onde ele vai iniciar um novo aprendizado, certo? Mas muitas vezes essa reflexão não vai para lugar nenhum, né? Você não consegue fazer essa desobsessão. O que é a desobsessão? Então, através da reflexão, você convencer o espírito a deixar de obsediar o encarnado, ok? Quando ele não aceita de jeito nenhum e aquela pessoa, o encarnado, tem o merecimento de se livrar daquele espírito obsessor, a gente faz um descarrego. Um descarrego, ele estoura tudo, ele, à força, o guia amarra aquele guia, vamos dizer assim, amarra fios energéticos, pessoal, com fios energéticos, ele amarra, ele corta os fios energéticos que liga aquele obsessor ao obsediado, ao encarnado, ele amarra com fios energéticos, ele enfia o Exu, a pombagira vai enfiar debaixo da capa dela e tchau. E tchau. E aí vai cair para as 7 faixas do embaixo, das zonas umbralinas, ou vai para algum outro lugar que aí não cabe mais a gente, né? Entender e saber, né? A Ana Paula perguntou se é possível curar esquizofrenia com a apometria. Eu entendo que é possível a gente auxiliar. Como eu disse, a apometria é um tratamento complementar. Então, uma pessoa que já tem um diagnóstico de esquizofrenia, é preciso que ela continue seu tratamento tradicional. Com o psiquiatra, muitas vezes com a medicação, né? Nunca se deve parar de tomar uma medicação, mesmo que você esteja sendo submetido a um tratamento apométrico ou a auxílio dentro das giras de Umbanda, né? Eu nunca vi um guia meu ou da minha casa orientar alguém a parar de Nem pode, né? Não nem pode. pode. Então, assim,
pode ser tratado sim e pode ser levado a uma conscientização, a um reequilíbrio desse emocional junto com os demais tratamentos, né? Por quê? Importante. Porque muitas vezes algumas doenças tidas como doenças mentais também é o resultado, né, de obsessão, outras vezes é o resultado de uma mediunidade reprimida. Então, você trabalhando tudo isso, muitas vezes após uma grande melhora daquela pessoa, inicia-se o desenvolvimento mediúnico, mas volto a repetir, nunca devemos fazer, né, ou induzir uma pessoa que já tem um diagnóstico como de esquizofrenia ou um transtorno dissociativo de personalidade, que é mais do que as múltiplas, é uma quebra do inconsciente, do consciente nessa vida, para que a pessoa possa sobreviver. Então, ela cede lugar, muitas vezes, a múltiplas, né, ou a subpersonalidades que dominam, e você percebe que fala diferente, se veste diferente, como no filme Fragmentado, tá, pessoal? Nós temos as nossas subpersonalidades e as nossas personalidades antigas, não é uma anomalia. É uma forma de estímulo para o aprimoramento do espírito e resgate das vidas passadas. Contudo, um transtorno dissociativo de identidade, que antigamente era chamado de dupla personalidade ou múltipla personalidade, é uma doença grave e deve ser tratada com psiquiatra, psicólogo, e pode ter o acompanhamento de guias espirituais e terapias complementares, como a apometria, tá bom? Perfeito. Tati, pra gente ir encerrando, porque senão a gente vai ficar muito. Depois vai ficar muito longo o vídeo. Eu sei que o assunto, sim, tá rendendo, muita gente perguntando. Eu queria então que você falasse. A Jane tá perguntando, ela perguntou já algumas vezes o que fazemos para entender mais sobre o assunto. Curso, eu sei que você ministra curso aí em Paulínia, né? Sim. Mas para quem agora a gente não consegue, né? A gente não consegue se deslocar. Então, tem algum livro ou Tem. algum YouTube que você indica para que as pessoas possam se inteirar? E aí, Ó, aproveitando isso, eu queria que também você falasse sobre a questão da apometria à distância, que ela pode ser feita, esse atendimento ele pode ser feito. A gente está sim, vivendo um momento muito delicado, né? Emocionalmente falando, né? Além da pandemia, enfim, a gente está vivendo um momento muito delicado, a gente tem muita oscilação de humor, a depressão vindo com sim. muita força, e a gente mesmo despertando aí diversas múltiplas personalidades. Então, esse atendimento pode ser feito à distância? Sim, como que funciona? Sim. E aí, Eu quem quiser pode procurar a Tati depois, que ela pode Isso. indicar algumas Podem pessoinhas. me mandar, viu, pessoal, mensagens no direct depois, que assim que eu for conseguindo, eu vou respondendo, porque eu sou mãe de 3 baixinhos e me consome um tempo danado aqui, e aí, mas conforme eu conseguir, eu vou respondendo. Então, assim, a apometria à distância também pode ser feita, porque o fator é não local, a energia está. Por exemplo, quando a gente está atendendo dentro do terreiro, muitas vezes o guia-chefe que está dirigindo ali aquela gira, ele vai até um médium apométrico que se desdobra e vai até a casa desse atendido. Então, o que acontece? Quando a gente faz o desdobramento, a gente faz uma projeção de consciência e a gente se projeta até onde a pessoa está. Não, você está na sua casa, Paulinha está aí, eu estou aqui. Paulinha me pede um atendimento, então eu preparo todo o ambiente, eu vou dedicar em torno de 60 a 90 minutos para esse atendimento, eu vou fazer um ancoramento energético de proteção, eu vou fazer uma conexão até a casa da Paulinha, a gente vai combinar um horário, eu vou pedir para ela, naquele horário, poder se conectar comigo também, né? Nem que for para eu indico uma música para ela ficar ali daquela maneira, e aí eu entro no campo dela. Então eu me desdobro, faço essa projeção e começo a fazer a leitura. E essas personalidades vão se apresentando de acordo com aquilo que a Paulinha tiver pronta para
também entender. Nunca na apometria a gente vai acessar algo que a ponta encarnada não esteja pronta para elaborar. Ela só não vai elaborar se ela não quiser. Mas se aparecer é porque ela já está pronta para trazer aquilo pro consciente dela e elaborar. O que é elaborar? É tomar consciência, racionalizar aquela sombra que você carrega e colocar um outro ponto de vista sobre aquela sombra, tá? Então, depois que eu faço todo o atendimento à distância, eu encerro, né? Agradeço aos protetores e aos mentores kármicos da Paulinha por ter me permitido. Antes eu peço permissão, tá, pessoal? No final eu agradeço a permissão que eles me deram e aí eu entro em contato com ela e passo tudo que eu vi e tudo aquilo, dou toda a devolutiva para ela, né? Essa é uma maneira de fazer à distância, Paulinha. Outra maneira é a gente fazer, por exemplo, via Skype. Você pode fazer via Skype, FaceTime. Então, você está aqui conversando, nós duas estamos aqui conversando, nos vendo. E aí, eu fiz toda já minha ancoragem energética, minha proteção. Eu peço licença, me desdobro, dou o comando, geralmente impulsos. Você pode fazer o comando aqui ou mentalmente. Quando você dá o comando mental, o corpo também, os corpos se desdobram. E nesse desdobramento, eu sinto você, porque tudo é energia, né? A gente emana energia e pensamento. As personalidades, elas estão projetadas nos níveis e subníveis dos corpos, em realidades que já não é a nossa. Então, as personalidades já não estão na nossa realidade física. Então, você estar presente na minha frente ou não é indiferente. Mas quando é a apometria de terreiro, a não ser que seja uma Sim. pessoa, né, não tenha condições de se comunicar, aí precisa estar presente, porque aí é um grupo, um corpo mediúnico que vai trabalhar para aquela pessoa. Deu para entender, pessoal? Agora, dá as indicações, então, de estudo para quem... Cris, valor, depois você pode falar com ela sobre a questão de tratar ansiedade, dores, isso aí tudo, sim, ajuda, sim. Às vezes, inclusive, pode ser... Eu contei para a Tati, meu pai, ele tinha uma dor, que era uma dor que ele podia fazer exame que não aparecia nada, mas ele identificou qual dor que era. Então, pode sim tratar. E aí, Tati, deixa a dica. Vou subir no YouTube. Já falamos que vamos subir os vídeos completinhos no YouTube. Então, dá uma indicação aí de livros, ou você citou o Norberto, então, olha lá, Norberto Peixoto, Apometria. Chama Apometria, Guia de Trabalho Prático, Apometria, os Orixás e as Linhas de Umbanda. Mas se você jogar no Apometria, você vai encontrar. Esse é um. Aí é necessário que se leia os 2 livros do Dr. Lacerda, em especial Espírito e Matéria. Porque é um mundo sensacional que o Dr. Lacerda traz nesse livro. E você fala, meu Deus, aonde eu estava que eu não tinha entendido isso até agora. E aí você depois precisa ir para os livros do Godinho. Eu não tenho para mostrar eles aqui, porque os meus são e-book. Então eu não consigo mostrar para vocês. Mas se vocês colocarem no Google j.s.godinho, vocês vão conseguir... Travou? Oi? Eu tossi, apertei esse negócio aqui, travou tudo, mas voltou, desculpa. Ó, outro livro que é legal. Apometria Hoje é uma coletânea de casos. Vocês podem ler. Legal, interessante. Apometria para iniciantes também, tá? Esse livro do Hamed, gente, é sensacional. As Dores da Alma. É uma psicografia, tá, Francisco? É ditado pelo Espírito Hamed, né? E ele traz muito ensinamento do que são esses padrões, as nossas sombras, os padrões doentios. Então, tem As Dores da Alma e Os Prazeres da Alma. Eu super recomendo a leitura desses livros.
E todos do Godinho. Eu não tenho nem como falar para vocês qual que é melhor, porque cada um que eu li eu falava, uau, uau. É importante estudar, né, Tati? Apometria é estudo, né? Você dá curso à É, distância, Tati? Não, só presencial. eu comecei, então, o que que aconteceu, né, Paulinho? O curso era presencial. Como aconteceu tudo isso, o nosso curso a gente está adaptando para o online. Eu estou me virando, a gente está se adaptando, todo mundo. Então, o que está sendo bom? A gente está podendo ampliar a teoria, a gente está podendo acessar algumas coisas, primeiro através de algumas meditações específicas, e aí para as pessoas também começarem a entender que é possível a distância. E só que é uma turma por ano. E essa turma já iniciou, né? A gente iniciou essa turma em fevereiro. Oh, quase. Conforme for e se for possível, mesmo sem terminar, porque em virtude disso eu vou alongar o tempo com a minha turma, né? A gente ia encerrar em julho, em agosto eu iria abrir outra. Mas eu vou alongar o meu tempo com essa turma e se eu conseguir, eu vou abrir outra turma em agosto. Vou ficar com uma em andamento e outra no início. Mas aí eu vou divulgar tudo direitinho, Então né? fiquem de olho, né, Tati? Fiquem de olho no teu Instagram. Eu só tenho a agradecer, foi maravilhoso. Eu já esperava que, assim, você eu sabia que dominava. Foi, assim, realmente uma satisfação saber desse trabalho incrível que você faz no terreiro. Para mim, realmente foi uma surpresa, porque eu nunca imaginei que pudessem atuar com guias e ter uma gira apométrica mesmo. Assim, me traz até um pouco mais de curiosidade. Falo assim, acho que agora eu quero estudar apometria, talvez. Acho que agora eu quero me A gente aprofundar. precisa, Paulinha, como disse outro dia a Vanessa Oiá, né? Numa live dela, a gente precisa tirar a Umbanda da caixinha. A gente precisa tirar a caixinha da nossa cabeça. E a gente precisa e pode abrir a nossa mente e entender que a Umbanda é luz, ela está aqui para auxiliar no nosso progresso, no progresso da humanidade como um todo. E por que não juntar uma egrégora, né, como a da apometria, um ensinamento, um conhecimento, com aquele olhar gigantesco dos guias? Porque mesmo a gente conseguindo fazer uma leitura do campo energético daquela pessoa, a gente não vê tudo, né? A gente vê um pedacinho. O guia, eles veem muito mais do que nós. Muito Mesmo que eles mais. também não possam ver tudo ou trazer toda a informação, eles estão acessando muita coisa. Então, você imagina vários guias ao mesmo tempo, cuidando de uma única pessoa, vários médiums, e por aí vai. Então, é uma possibilidade muito boa da gente levar auxílio para pessoas que já estão numa necessidade muito grande, né? É isso. Incrível. Obrigada a todo mundo que participou da outra, que continuou nessa. A gente vai subir esses vídeos para o Posso fazer um YouTube. convite? Façam convite. Ai, faça esse Amanhã. convite. Amanhã, gente, eu vou fazer uma live no meu perfil, @Tati Fissori, com a Vanessa Oiá Nascimento. A gente vai falar de médium grávida dentro do terreiro. Pode, não pode? Como que devemos acolher, receber essas mulheres? Vamos falar da romantização da gravidez. Vamos falar da família tradicional versus Umbanda. É, e vamos fazer uma homenagem ao Dia das Mães, né? Que amanhã é véspera. Então, eu convido vocês às 18 horas, 6 da tarde, para ver a Vanessa falando desse assunto tão lindo. E por hoje eu só tenho a agradecer. E a paciência de vocês, de nos ouvir, de estar aqui com a gente. E para a gente também é uma cura essa possibilidade de fala através das lives. Não é só, não, a gente não está apenas compartilhando conhecimento, a gente está se curando, principalmente nesse momento de distanciamento, que é difícil para todo mundo. Então eu agradeço cada um de coração por estar ajudando a gente também a passar de forma mais leve por esse período tão difícil, viu, pessoal? Que lindo. Brigadão, viu? Obrigada. Bom final de semana. Então, amanhã a gente se encontra lá no Instagram da Tati.
E bora falar de Umbanda, bora estudar, bora falar de espiritualidade, de autoconhecimento, né, Tati? É isso. Paulinha, te amo. Gratidão Te mais uma amo, vez irmã. pelo convite. Obrigada a todos que estiveram aqui. Tchau, gente. Axé. Até mais. Axé.